o que temos, chegando a hora do Viva Voz. Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Oi, Vera, vamos começar falando então de Anderson Torres, que foi solto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele que estava preso desde o dia 14 de janeiro. Exatamente, Bocardi, 4 meses aí, pouco depois, deixa a prisão, na sede da Polícia Federal, lá em Brasília, em que ele estava desde do dia 14, quando voltou ao Brasil, depois da tentativa de golpe do dia 8. Era alguém que vinha demonstrando aí estar muito abalado pela prisão, abalado psicologicamente, já havia muitos recursos da sua defesa nesse sentido, pedindo a sua soltura, e o ministro Alexandre de Moraes vinha sendo criticado por insistir na sua prisão, inclusive com essa estratégia sendo atribuída a uma pressão para que ele recorresse ao Instituto da Delação Premiada. Então, agora Alexandre de Moraes diz que deixou de ser necessária a manutenção da prisão, graças a últimas diligências que foram feitas aí no caso e que fizeram com que cessasse o motivo. E ele estabeleceu uma série de medidas cautelares alternativas à prisão para concordar com essa soltura. Então, ele agora tem de usar uma tornozeleira eletrônica, não pode deixar o Distrito Federal. Moraes determinou seu afastamento temporário das funções de delegado da Polícia Federal. Vai ter de entregar não só o passaporte agora, como qualquer passaporte emitido no seu nome. Tem de comparecer semanalmente à polícia para prestar contas ali, para mostrar que realmente não se evadiu do Distrito Federal, de que está em Brasília. Ele está proibido de ter qualquer comunicação com os outros investigados pelo 8 de janeiro, com qualquer um deles. Também não pode portar armas e nem acessar as redes sociais. Essas são as principais medidas cautelares alternativas à prisão determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, bastante restritiva a liberdade dele, mas Moraes, assim, dá uma estancada nas críticas pelo fato de estar prolongando muito a prisão preventiva, quando o próprio Supremo Tribunal Federal vem sendo um crítico desse expediente. Foi um crítico do uso desse expediente pela Lava Jato e revogou aquela ideia de prisão antes de condenação final com trânsito final em julgado. Então, estava soando um pouco incoerente essa prisão por tanto tempo, e agora vamos ver como que vai prosseguir a investigação com o ex-ministro já solto, ele que ainda não foi denunciado pelos atos. Por enquanto tem 3 levas de denunciados, são mais de 700 nomes denunciados, mas ainda não chegamos nesses peixes grandes. Essas denúncias devem vir em breve também. Eu acho que essa soltura indica que a denúncia em relação ao Anderson Torres deve estar para sair. Ô Vera, Carol, me permite uma coisa. Você acha que é só por essa... Eu fiquei pensando nisso aqui. Você acha que o que leva à soltura é exatamente a condicionante que foi colocada ali, aqueles elementos todos que você enumerou, inclusive? Ou tem algo mais aí na sua visão, você acredita, pelo fato do desenrolar da investigação? Ele atribuiu a soltura ao fato de que foi feita uma diligência que vinha sendo esperada e que não estava ainda pronta. Então, procurou minimizar, dizer que é tudo dentro do que estava previsto. Eu atribuo a soltura a essa pressão grande que havia, né? Um monte de parlamentar visitou o ex-ministro, havia essa grita porque o Alexandre de Moraes estaria submetendo Anderson Torres a uma espécie de tortura psicológica para que ele se tornasse um delator. Então, eu acho que é uma resposta a esse estado de coisas. As condicionantes são isso, justamente as alternativas para ele não ficar preso, mas também não apresentar nenhum obstáculo às investigações, não atrapalhar
as investigações e nem eventualmente fugir. Então, elas são necessárias, elas variam de graduação de acordo, geralmente, com o risco que os investigados oferecem para algumas dessas coisas, ou para atrapalhar as investigações ou para fugir, eventualmente. Então, eu acho que ele fez um pacote bem completo ali, uma espécie de pacote premium das medidas cautelares alternativas para esse que é um investigado dos mais importantes desse caso dos atos de 8 de janeiro. O Vera, falando em nomes importantes aí que estão presos, temos também o tenente-coronel Mauro Cid, esse pelo caso da falsificação lá do cartão de vacina. E ontem teve uma movimentação importante que foi a troca do advogado, né? Quem estava defendendo o Mauro Cid era um advogado próximo à família Bolsonaro, o mesmo advogado do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, que já tinha dado entrevista parecendo mais advogado de defesa do Bolsonaro do que do próprio Mauro Cid. E, bom, ele resolveu trocar de advogado, né? Vem delação por aí? Pois é, Carol, esse aí é um outro que está na lista da Bolsa de Aposta das delações, pela quantidade de coisas em que ele está bastante enrolado. Além desse caso da vacina, no qual ele aparece muito claramente forjando todo o esquema para ele, para a mulher, depois para as filhas, depois para o Bolsonaro, para a filha do Bolsonaro, para quem precisasse fraudar o sistema de vacinação da Covid. Ele também está em várias outras investigações e o acesso ao seu celular, a busca e apreensão na sua casa vão alimentar essas outras investigações que, na verdade, estão todas sob o guarda-chuva do ministro Alexandre de Moraes. Essa troca dos advogados no dia de ontem foi vista como mais um sinal de que ele pode estar estudando, aí sim, mais claramente, a possibilidade de fazer uma delação e, portanto, não ficar pendurado só ele como responsável por todas essas coisas, porque a estratégia do Bolsonaro é justamente essa: jogar tudo na conta dele. Isso já ficou claro desde o dia 1. Agora, esses advogados que entraram no lugar do Rodrigo Rocha, que era o advogado próximo da família Bolsonaro, eles são de um escritório de Brasília que faz compliance e que é, portanto, especializado em delação. Então, isso aumentou a especulação de que ele pode vir a delatar. Bernardo Fenelon tem livros, tem estudos na área de delação premiada, e o outro sócio dele, associado ao escritório, o delegado Bruno Boncuori, que já foi assessor do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes tem intensificado as críticas a Bolsonaro e a responsabilização política do Bolsonaro pelo que aconteceu em 8 de janeiro. Ele diz que não resta mais nenhuma dúvida quanto à responsabilidade política do Bolsonaro pelo que aconteceu em 8 de janeiro e fez pesados ataques ao bolsonarismo em razão do que foi visto. Então, um ex-assessor dele no Supremo, estando também na defesa, foi outra coisa que foi vista como um sinal de afastamento de Mauro Cid em relação ao ex-chefe. Vera, nessa questão aí das fake news, acho que a gente perdemos o Bocardi ou perdemos a mim? Perdemos a ele. Não. Perdemos a ele. Tá ouvindo a gente, Bocardi? Ah, caiu. Bom, acho que ele ia continuar nesse campo aí das fake news. Você já tocou nesse ponto aí do questionamento que tem sido feito ao Alexandre de Moraes, né, no inquérito das fake news. Foi uma tentativa, uma demonstração aí do ministro para tentar apaziguar um pouco as críticas que vem recebendo, né, Vera? Pois é, Carol, porque veja, né, esse inquérito, como ele é muito amplo, ele tem levado o ministro a manter um protagonismo que ele teve já no período eleitoral como presidente do TSE, mesmo passado esse período. E aí muito se discute sobre até quando, né? Até quando vai esse inquérito? Qual é a duração dele? Quando lá atrás, em 2019, esse inquérito foi aberto, já diante dos primeiros sinais de ataques sérios do bolsonarismo às instituições e ao judiciário em particular, ele foi um inquérito de defesa das instituições e do judiciário. Mas aí ele foi levando para dentro dele uma série de outros casos ligados a essas questões.
E tem um entendimento de que o inquérito não pode durar indefinidamente, que esses casos precisam começar a caminhar para um desaguadouro, justamente apresentação de denúncias, transformação das pessoas em réus e que ele se extinga. E depois, se for o caso de novas investigações, novos inquéritos sejam abertos sem essas excepcionalidades, né? Um relator escolhido ad hoc pelo presidente da corte, essa permanência total, o fato dele ter sido aberto inicialmente sem que tivesse sido ouvido o Ministério Público e depois é que o Ministério Público entrou no caso. Então, o que os ministros do Supremo têm dito para defender o ministro Alexandre de Moraes das críticas de poder excessivo e desse inquérito de ser uma coisa do fim do mundo que nunca acaba? Que agora vão começar esses desfechos e que, portanto, o inquérito terá cumprido o seu papel de defesa da democracia, de salvaguarda contra tentativas aí de golpe ou outras manifestações autoritárias do governo anterior. Ele parece estar dando sinais de que está também encaminhando o seu trabalho para o final, para as conclusões e para sair dessa linha de tiro, inclusive de pessoas que comparam o poder que ele tem hoje à maneira como o ex-juiz lá de Curitiba, Sérgio Moro, conduziu a Lava Jato, muitas vezes excepcionalizando questões de direito penal que depois levaram a anulações de processos. E agora parece começar a haver um movimento para concluir o inquérito das fake news e, portanto, tirar o ministro desse protagonismo todo, ao menos nessa frente. Porque, por exemplo, ele continua presidente do TSE e lá a gente sabe que tem muita coisa importante por aí, inclusive o julgamento dos direitos políticos do Bolsonaro em várias ações. E além da condenação, então, também, né, de alguns deputados, né, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, também o senador Flávio Bolsonaro também, enfim, por divulgar fake news contra Lula. Exato, Bocardi. Você veja que o TSE também está ativo e é o tribunal presidido pelo Alexandre de Moraes. Ele foi um dos ministros que formaram maioria a favor da multa para esses parlamentares. São 3 deputados, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, e o senador Flávio Bolsonaro. O Nicolas por produzir um vídeo com essas fake news ainda na época da campanha, e os demais por divulgar esse vídeo. Essa questão toda de discussão sobre fake news, o uso das plataformas, que está ali na ordem do dia com o projeto que tramita na Câmara e agora com a ação que a ministra Rosa Weber autorizou colocar na pauta, que é uma ação que muda o marco civil da internet, já introduz algumas responsabilizações que constam do PL das fake news. Esse também é um assunto que coloca o Alexandre de Moraes como muito protagonista, porque o inquérito das fake news tem sido o lugar usado por ele, por exemplo, para ameaçar punições para as plataformas que estão fazendo campanha contra o PL das fake news. Então, os deputados foram condenados por multas, nesse caso das eleições, mas segue esse debate sobre a regulamentação das redes e a responsabilidade dessas redes pelos conteúdos que elas propagam. E agora o relator, Orlando Silva, já trazendo o último tópico relacionado aí a esse assunto, ele está propondo que o ministro obrigue o Telegram a divulgar uma resposta da Câmara àquele manifesto que ele tinha feito aos seus usuários. Alexandre de Moraes já foi com a mão pesada ontem, ameaçando multar o Telegram e fazendo a plataforma publicar uma resposta dele próprio, ministro, dizendo que aquelas informações que ele tinha divulgado aos usuários sobre o PL das fake news eram falsas, continham desinformação. Mas agora o Orlando Silva quer um direito de resposta como relator do projeto. Eu acredito que ele não vai conceder, tá? Então, a gente avançando aqui nos bastidores, acho que ele não vai conceder isso justamente por isso. Ele também não quer ficar com todos os olhos postos em si e ficar tomando decisões reiteradas que levem a esse entendimento de que ele é a pessoa mais poderosa do país e que quer ser essa pessoa e etc.
Bom, vamos falar de arcabouço fiscal, Vera. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha prometido votar até 10 de maio. Estamos no dia 11. A votação não aconteceu. Deveria ficar para a semana que vem, mas parece que até isso pode subir no telhado, né? Pode, Carol. Esse pulso vai ser tomado na segunda-feira, dia 15. E até lá não se conhecerá o texto do relator Cláudio Cajado. Então, isso já é também outra mudança de expectativa, outro adiamento, porque ele tinha falado em apresentar o texto até o fim da semana para que se votasse na terça-feira. Então, isso passou a ser incerto. Passou a ser incerto muito em razão da atuação da bancada do PT nessa discussão, porque o PT primeiro fincou o pé que queria fazer emendas ao texto antes mesmo do relator apresentar o seu parecer, ou seja, o PT se antecipando ao relator, mas no sentido oposto ao que ele deverá ir, no sentido do afrouxamento da proposta enviada pelo Ministério da Fazenda. E aí isso gerou uma reação muito irritada do Arthur Lira, de que não era possível que o próprio partido do presidente da República tumultuasse a discussão. O Haddad também ficou muito irritado com esse novo fogo amigo do PT contra ele, e aí o Haddad foi para cima da articulação política e conseguiram fazer com que o PT desistisse de apresentar emendas ao projeto. Então, o relator vai apresentar na segunda-feira uma espécie de panorama com o texto original, as sugestões que ele quer fazer, no sentido dos tais enforcements, que é como ele está chamando justamente isso, né? Os reforços que ele vai dar àquilo que a Fazenda mandou. Ele quer um texto um pouco mais controlado no sentido do gasto e no sentido da responsabilização das autoridades pelo não cumprimento de metas fiscais. E aí, na segunda, vai se sentir o clima ali das bancadas. Se é favorável à votação ou não, se o governo tem uma maioria que ele não teve em votações recentes da Câmara. Então, o fim de semana vai servir para se medir o pulso dessas bancadas, e também o ministro Haddad pediu para ele, Cláudio Cajado, com quem eu conversei hoje, publiquei um texto até no meu blog no Globo, pediu para ele não apresentar o texto até domingo, porque o Haddad está no exterior e não quer que o texto fique aí no fim de semana recebendo críticas, inclusive do PT, e o que poderia fragilizar a votação na semana que vem e criar um climão na base. Então, a decisão nada se faz no fim de semana, segunda-feira reúne todo mundo e o Lira é que vai dizer se tem número e se tem segurança para se votar um texto e qual texto, tudo isso a partir de segunda-feira. Vera, também tem aí mais um outro assunto que é com relação a essa elevação, né? Esse aumento do Bolsa Família levou a um menor índice de desigualdade? Levou, Bocardi. A gente tem aí a análise, né, dos dados de desigualdade de 2022 e o aumento para R$ 600 dado pelo Bolsonaro já no período eleitoral acabou levando ao menor índice de desigualdade em muito tempo. Mas a análise que economistas, especialistas nesse assunto têm feito é a de que isso é algo que não foi gerado por fatores mais estáveis, mais permanentes e mais perenes de melhora da situação dos mais pobres, graças a emprego, graças a aumento de renda, aumento de produtividade e aumento do PIB per capita, que são os indicadores que normalmente são considerados como aqueles mais virtuosos ali de desenvolvimento de um país. Então, é uma boa notícia a redução da desigualdade. A gente estava em níveis muito alarmantes desde que tinha sido retirado o auxílio emergencial no pós-pandemia e o valor do Auxílio Brasil tinha voltado ao patamar anterior. Aí, vendo o estrago eleitoral, o Bolsonaro aumentou para R$ 600 e agora o Lula tornou permanentes os R$ 600 com mais alguns benefícios para quem tem criança até 6 anos e outros dependentes. Isso, portanto, diminui a desigualdade e isso é bom porque também movimenta a economia graças à maior presença dessas pessoas que são beneficiárias de programas de renda em consumo e em outras
em outros indicadores, portanto a gente pode ter uma melhora aí de consumo das famílias e de vários outros índices que são ligados a isso, mas fica aquela dúvida de até quanto que os programas de transferência são capazes de prover essa melhora da situação social dos mais pobres e por quanto tempo, sem que isso leve a alguns problemas como os que estão sendo enfrentados, por exemplo, na Argentina, que está em crise econômica, está aí às vésperas de quebrar e que fez esse movimento de uma elevação muito substancial dos gastos com programas sociais. Então, aquela coisa sempre de se ver o copo, que nesse caso é mais do que meio cheio, porque é uma ótima notícia, mas as possíveis consequências dessa manutenção de dispêndios muito grandes do Estado com programas sociais por muito tempo, sem que haja um reforço desses outros indicadores, do nível de emprego, empregos de qualidade, produtividade da economia e aumento do PIB per capita graças ao crescimento real do país. A gente está crescendo de lado, os empregos da mesma coisa e a produtividade está estagnada aí há muitos e muitos anos, né? Vera, só para a gente fechar, abrimos o programa hoje falando da composição da CPMI, dos atos golpistas, né? O governo e a oposição já indicaram alguns nomes. O que a gente pode dizer dessa composição? Carol, ainda está bem devagar, quase parando essa indicação, num sinal de que aquele afã que havia tanto do governo quanto do bolsonarismo por essa CPI arrefeceu nas últimas semanas. O governo dando demonstrações de que quer ir para o embate, portanto, o PT na Câmara já indicou os seus integrantes, que foi o que foi feito hoje, mas o bolsonarismo, depois da operação contra o Bolsonaro, contra o Mauro Cid, deu uma tirada do pé desse acelerador. Então a gente não sabe mais também quando que essa CPI vai ser efetivamente instalada. A indicação que vem com os nomes do PT é no sentido de blindagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, das investigações, como eu falei. E também uma outra coisa colateral foi um certo puxão de orelhas no deputado Lindbergh Farias pelas críticas reiteradas que ele fez ao ministro da Fazenda. Então serviu como uma espécie de castigo, foi para o cantinho do pensamento o fato de que ele não ficou entre os indicados do PT, sendo que desde o início ele já levantou a mão e disse que queria ir para a CPI. Tem dado entrevistas sobre a CPI, já tem pontificado sobre qual deve ser inclusive a ordem dos trabalhos, muitas entrevistas nesse sentido, mas pesou contra ele uma entrevista que ele deu dizendo que o Haddad fez um pacto com o demônio, usando uma comparação meio maluca ali com Guimarães Rosa, para alfinetar o ministro da Fazenda às vésperas dessa votação importante que a gente falou do marco fiscal. E que o governo não quer brincadeira, não quer marola com essa votação. Então, o fato dele ter ficado fora também é um recado ao PT. Olha, não façam marola na votação do marco fiscal, porque a prioridade do governo agora é esta e não a CPI. Então, eu acho que esses são os dois recados. Dino muito blindado e Haddad, por hora, muito fortalecido pelo Lula. O Lula deixou comer solto ali no começo o ataque ao ministro da Fazenda, mas todas as últimas decisões do presidente vão no sentido de endossar o ministro da Fazenda às vésperas da votação do marco fiscal. Valeu, Vera Magalhães. Já 18h28 hoje, muito assunto, hein? Não vim ontem, aí acumulou, foi isso. Mas foi ótimo. Tem tempo pra música. Foi ótimo, muita coisa boa. Obrigado, viu? Uma boa noite pra você, Viva Voz. Obrigada, tava com saudade de vocês. Bom programa aí, tchau. Beijo, Vera. Valeu.